Ramon Cojuí, a política fiscal do Lula é insustentável. 1 minuto para você. Isso é uma bobagem, isso é uma besteira que eu estou ouvindo toda vez. Eu pergunto, Jazinho, você é um empresário, você poderia me responder quem está em pior situação? Um sujeito que ganha 5 mil e deve 4 mil ou um sujeito que ganha 3 mil e deve 2.700? Não, Zezinho, vamos brincar de matemática. Isso é um isso aqui não é um programa de perguntas e respostas. Faz uma exposição sobre a política fiscal do seu... Você, por educação, deveria responder. Estamos falando de dívida. Você não é mal educado. Nós estamos falando de dívida. Aí eu pergunto a você, quem está em pior situação? Quem está devendo mais? O sujeito que ganha 3 mil e deve 2.700 ou o sujeito que ganha 5 mil e deve 4 mil? Pergunta para mim que eu te respondo, Cojuí. Então me responde, Buio, você que é um homem do comércio também. Então, quem está lascado é o que ganha 3 mil e deve 2.700. Ah, mas o outro deve 4 mil, Buio. Mas o outro deve 4 mil e ele só deve 2.700. Não, o outro deve 4 mil e ganha quanto? 5. Então sobra 1.000 para ele. Sobra 1.000 para ele. Certo. E o outro deve 2.700. E ganha quanto? Ganha 3. Sobra só 300. Pois é. Essas comparações que a gente... Na verdade, os dois estão lascados, porque dever não quer. Sabe o que acontece? Durante o governo Bolsonaro, a dívida pública brasileira em relação ao PIB, é por isso que eu estou dizendo isso para você. Porque o pessoal costuma falar, porque vamos falar da economia doméstica, é isso. No governo Bolsonaro, a dívida pública brasileira bateu 89% do PIB, arredondando, 90% do PIB. 90% do PIB. E Zezinho, e esse povo todo que está dizendo que a dívida pública, que agora chegou em 79%, ou seja, 80% do PIB, né, arredondando, é um desastre. Conversa fiada. Pura conversa fiada. E se você viu a matéria, o problema deles é o quê? É o aumento do salário mínimo, minha gente. Qual é o problema deles? É investimento em educação e saúde, que não pode. Eles não falam que para diminuir a dívida tem que reduzir os 600 bilhões de isenção fiscal que dá para o empresário, que não gera um emprego, que só faz a acumulação da riqueza. A gente tem que ter claro isso, é uma opção de governo. O governo Lula teve que reconstruir o país da desgraça que foi o governo Bolsonaro, e é preciso gastar para reconstruir o país. É preciso reconstruir a farmácia popular, é preciso reconstruir o Bolsa Família, foi preciso reconstruir as universidades públicas. E aí vem esse pessoal, não, porque o problema é que o governo está gastando muito. Lá no governo Bolsonaro, a relação dívida-PIB bateu 90% e nós não tínhamos o PIB que temos hoje. Hoje nós temos um PIB mais robusto e estamos com quase 80% da dívida em relação ao PIB. Ou seja, a conversa fiada de quem não tem o que dizer sobre o governo Lula. Obrigado, pessoal. Zezinho, 2 minutos para ti, como o Ramon cedeu um pouquinho mais, então dá um pouquinho de tempo, 2 minutos para o Zezinho Santos. Olha, já falei, isso é um governo irresponsável fiscalmente, pesquisa. Se você pegar, é um governo que atribui tudo ao governo passado. Tu não sabe nem fazer conta, vem falar de dívida, Zezinho? Eu te fiz uma pergunta de conta, tu não sabe fazer conta e vem falar de dívida. Pelo amor de Deus. Olha, é um governo, já falei, irresponsável, fez o arcabouço fiscal lá atrás, não cumpriu, esse governo não cumpre, a dívida pública estoura, vai chegar um momento que o governo não vai ter nem dinheiro, vai deixar uma herança maldita para o próximo presidente, porque ele não tem dinheiro nem para pagar juros. É o governo que só arrecada, gasta mal, não sabe gastar, é irresponsável, e que o juiz fica passando pano. Faz meia-culpa, Cojuí. Faça conta, Zezinho. Faça conta, Zezinho. Você sabe que seu governo... Você não sabe fazer conta, não falar de dívida. Eu me perguntei aqui, o cara é irresponsável. Conta de padaria. Você não sabe fazer conta de padaria, Zezinho? Me poupe. Me poupe. Cojuí, isso aí é uma matéria da Folha que é de esquerda. A Folha é de esquerda. Zezinho, faça conta, Zezinho. É uma pesquisa, Eu não preciso da Folha para me ensinar quando tem 80% de dívida, 90% de dívida. É que vocês passam pano. Não tem passa pano, não, Zezinho. Você tem que pedir desculpa ao povo brasileiro. Você tem que aprender a fazer responsabilidade fiscal. Você tem que aprender a fazer conta. Lula não tem responsabilidade com esse país. E quando o país chegou a 90% da dívida, Bolsonaro tinha? Você não tem. Tinha ou não tinha, Zezinho? Nunca chegou a 90%. 89%, outubro de 2020, 2021. Cojuí, você quer comparar? Você não conhece nem os dados, Zezinho, quer discutir, Zezinho, pelo amor de Deus. Isso é um governo... o governo Bolsonaro pegou uma pandemia, nem na pandemia. Pois repare, o país endividado numa situação de grave crise, 90% da dívida. O que arrumou, vocês estão desarrumando. Seu governo é irresponsável, Cojuí. O que ele arrumou? Fiscalmente.
Arrumou o país, entregou arrumado. Aonde? E Lula vai deixar a herança maldita, vai deixar o país sem Entregou dinheiro. 90 bilhões de dívida de precatório, 2026, calote precatório. vocês estão fazendo o que a Dilma... Vocês estão fazendo um estelionato para ganhar as eleições, que não vão ganhar, para empurrar para 2027. É um governo irresponsável, pô. Não faz bem a culpa. Pelo amor de Deus, pede desculpa. Faz bem, você ter lealdade no debate público. Buiú, 2 minutos para você. Rapaz, o que eu acho interessante é o seguinte, se o governo está tão ruim assim, por que essa direita estúpida quer ganhar de qualquer jeito, hein? Respeita a direita, rapaz. Lave a boca para falar da direita. Você lave a boca. Você não lave a boca, rapaz. Lave a boca. Quem é você? Você teve 86 votos. Hoje, você é um menos. insignificante. Você é insignificante. Você com 86 votos vem falar de direita. Hoje, pelo menos, eles usaram marketing na rede social, eu estava vendo, porque o transexual, que foi caso do Flávio Bolsonaro, está ameaçando colocar as fotos dele. Eu quero, tomara que não coloque, porque se colocar vai ter mais Isso votos. tem a ver com o debate que a gente está debatendo? Hã? O trans, que o Flávio transava com ele... Meu Deus, a gente está falando de colocar política mesmo. fiscal. Buiú, isso é um programa de debate, de política fiscal. Pega a matéria, vamos trazer a debate, se você quiser, que aqui a gente debate. Agora a gente está de política fiscal, vai aí, discorre. Você já atrapalhou um monte de gente em faculdade, pessoas que é frustrada, não se formou por causa de você, pô. O tempo do Buiú ficou congelado. Pode voltar para 1 minuto e meio aí, ô Gesimel, por gentileza, né? Fique à vontade, Buiú. Então, o rapaz, que é menina, né, ele está ameaçando colocar as fotos. Eu não sei se ele está querendo dinheiro ou está querendo reatar o namoro. Então, são essas coisas. Eu digo, tomara que não coloque, senão ele vai ter mais votos. Porque o povo brasileiro, em muitas das vezes, gostam desse povo, porque é a sinceridade que eles têm. Eu não sou homofóbico. Eu acharia até uma atitude nobre do Flávio Bolsonaro, né, assumir esse lado, do que a falsidade que ele faz entrando para a igreja evangélica aí agora, pastorzinho botando a mão na cabeça dele e tudo mais. É uma patifaria dos infernos. Mas eu votaria num trans para presidente do Brasil, eu votaria na Érica Hilton. Ali é mulher macho, sim, senhor. Tu entendeu, Samuel? Como é que são as coisas? A dicotomia que faz, porque o fato dos caras ver uma relação assim, tudo, mas não finja para a nossa população. Não finja, não faça isso. E essa questão que você está falando, política fiscal, é insustentável, que o país não... O Brasil nunca vai ficar sem dinheiro. Ele tem dinheiro demais. Tem tanto dinheiro que um pastor picareta consegue guardar 470 mil num saco de lixo dentro do guarda-roupa e esquecer. Então, tudo isso que esse povo está falando aqui, o Zezinho está falando, isso é uma balela, o país está quebrado nada. Na época do Lula, o Zezinho fez um estúdio de televisão maravilhoso, que a gente pode aqui entrar dentro da tua casa, está pagando tudo direitinho, está sendo subvenciado pelo trabalho digno dele aqui, de vender os seus comerciais, vender o seu produto, e está sendo subvencionado dignamente também por dinheiro do governo. Obrigado, meu amigo. Qual é o problema? Isso. Vamos lá, pessoal. O Zezinho pediu 30 segundos para fazer a defesa do Flávio Bolsonaro. Você não... Zezinho, é uma fake... Não, essa situação do relacionamento homossexual com o transexual. É uma fake news do Buiú? É verdade? Rapaz, eu vou entrar... Eu já vi áudio de Buiú em grupo de WhatsApp aí, falando negócio de sexualidade, que não tem nenhum problema de se relacionar homem-homem e tal. E eu não estou trazendo aqui que é coisa dele, que ele já falou em grupo de... Eu não estou trazendo que é problema de fofoca, não, Buiú. Oi? Tem áudio seu dentro de grupo. Eu não estou trazendo. Aí eu pergunto, você acha que o ex-homossexual, que depois virou evangélico, ele deixou de ser homossexual? Mas eu quero lá saber se não é problema de fofoca. Não, você tem que saber, não, sim. Se eu trazer, tem áudio seu em grupo aí que você... Tem, eu falei, então, vai. E eu não estou trazendo. Se eu gostasse, eu quero falar de política fiscal, Buiú. Não, mas que você enrolou. Vocês são irresponsáveis, rapaz. Você não cuida do país. Eu vou falar uma coisa pra ti. Agora vem falar de sexualidade, se eu fosse homossexual, a primeira coisa que eu faria era assumir.
Mas não foi isso que você falou. Não foi isso que você falou em grupo de WhatsApp, não. Agora não foi isso que você falou em grupo de WhatsApp, não. Agora, conheço gente da época mundana, que promovia seus bacanais, que promovia seus carnavais, que promovia suas orgias, que não assume. Eu nunca mexi com o negócio. Não, desse. ele- Não, tô falando você. Falando com eu. Não falei também. de você, não. Não, isso aí é grave aqui. Não, mas não falei dele, Não, eu falei, porque eu já- conheço gente. Ah, tá. Porque se... Aí ele que tá aí Não, agora. ele deixa no ar. Ele deixa no ar. Buiu, Deixa no ar, mas mesmo agora, aí você A gente tá no tema. Você tá deixando... A gente tá no tema. A gente tá no tema, Buiu. Eu tô assumindo. A gente tá Se no- eu gostasse, eu namorava com um, beijava na boca, então olha... Não foi isso que você falou nos grupos de WhatsApp, não, Buiu. Não, eu falei o quê? Não vou- eu falei que lá no não vou grupo de- trazer, não, aqui eu que falei eu- que eu falei que lá no grupo de WhatsApp eu nominei os caras que eram. Não. E que, né? Ainda brinquei com o camarada. Do jeito que tá hoje, pagando bem, que mal tem. Tu ficaria por dinheiro, então? Quem? Me dê R$1 milhão pra você ver se eu não te estouro. 1 milhão? Rapaz, o assunto não é esse. Mas tudo pô. isso? Mas tudo isso, só isso. Meu Deus, bota outro assunto Não, aí. peraí, Sérgio. só uma coisa, para deixar claro. O pessoal da técnica, eu mandei uma manchete do UOL. Acabei de mandar, novembro de 2020. A dívida pública atingiu 90,7% do PIB. E você não via essa gritaria. Você não via essa gritaria, o Brasil estava em crise, nós tínhamos corona, a crise da pandemia, e não tinha isso. Olha aí, coloca no Seu ar, governo é fica irresponsável. claro. Entendeu? E aí vem aqui... Seu Zé, governo é irresponsável. irresponsável. Nós precisamos Seu ter governo é responsabilidade. irresponsável. Como eles não têm o que Você falar não do gosta de governo teto de Lula, gasto. eles querem aí criar o fantasma. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Dívida bruta do governo geral fica em 90,7% do PIB. Olha a data ali embaixo. Ó, 20 do 11 de 2020. E não tinha essa gritaria contra a dívida pública. Estava numa pandemia, Entendeu? pô. Exatamente, é uma situação muito mais grave, com a economia retraindo. O país não quebrou e nem vai quebrar agora. Eles estão falando... Do jeito que eles vocês estão fazendo com o país. Contra Do aumento jeito que vocês de estão salário fazendo com o mínimo, país. contra aumento de gasto com saúde e educação. Eles querem o povo na desgraça. É isso.